Olá pessoal, eu me chamo Kevin, eu estou aqui representando então o meu grupo da P1, que é composto também pela Amanda e pela Rita, e vou falar então um pouco sobre a principal norma de cabeamento estruturado dos Estados Unidos, que é a NCT 568, chamada norma 568. Então vamos lá, quero saudar então antes de começar o professor Fábio, na qual está nos acompanhando, que dá aula para nós de cabeamento estruturado no primeiro semestre na FATEC, no curso de redes e computadores. Então, falando um pouco sobre a norma 568, devido à falta de padronização para cabeamento de redes, no ano de 1991, as empresas EIA e ATIA propuseram a primeira versão da norma de padronização de fios e cabos para telecomunicações em sedes comerciais, que é então denominada de EIA-TIA 568. O objetivo principal dessa norma era implementar um padrão genérico de cabeamento de telecomunicações, a ser seguido por fornecedores diferentes, pois até então o cabeamento ele era definido pela empresa que o instalava, e cada empresa tinha o seu modo e também tinha o seu jeito de fazer. Ela é dividida então, a norma é dividida em 5 partes, que são elas: a parte 0, que estabelece as bases para um sistema genérico de cabeamento estruturado; a parte 1, que é o cabeamento estruturado para edifícios comerciais; a parte 2, que especifica os componentes de par trançado e balanceado; a parte 3, que especifica os componentes de fibra ótica; e também a parte 4, que especifica os componentes de cabo coaxial. Então vamos falar agora um pouco sobre a evolução da norma EIA-TIA 568, A norma 568 ela passa por revisões, assim também como a maioria das normas que existem, para se atualizar em relação à tecnologia, produtos e melhores práticas adotadas. Uma letra ao final indica a revisão. A primeira revisão foi indicada com a letra A. A revisão seguinte recebeu a letra B, e assim por diante. Assim, o nome NCTIA 568C.2 indica a revisão C, que é a terceira revisão da norma, e a parte 2 da referida norma. Em janeiro de 1994, a EIA-TIA publicou a norma EIA-TIA 568A, que já estava revisada e trazia especificações gerais para o cabeamento, devido ao problema de falta de padronização. Em 2001, foram publicados pela EIA-TIA a EIA-TIA 568B. Essa norma que era dividida em 3 partes, a B1, a B2 e também a B3. A B1 ela definia os requisitos gerais, enquanto a B2 se concentrava em componentes de sistemas de cabo de par trançado balanceado, e a B3 tratava de sistemas de cabo de fibra ótica. Já em julho de 2009, com o intuito de desenvolver documentos mais completos e de consulta mais simples, foi publicada a NCTIA 568C. Na nova série de normas, a NCTIA, a grande novidade é a divisão das normas em 4 partes principais, que é a 568C.0, C.1, C.2 e C.3. Então, essa quarta divisão ela foi criada pela necessidade de haver uma norma comum para ser usada como referência para um projeto de cabeamento genérico, que não se enquadre na categoria de edifício comercial típico, residencial, industrial ou data center, ambientes pelas quais já existem as normas. A série de normas da NCTIA 568C é construída pelos seguintes documentos, então, que é a NCTIA 568C.0, que refere-se ao cabeamento de telecomunicações genérico para as dependências do cliente; a NCTIA 568C.1, que é o cabeamento de telecomunicações para edifícios comerciais; a NCTIA 568C.2, que refere-se ao cabeamento de telecomunicações em par balanceado e componentes; e também a NCTIA 568C.3, que é os componentes de cabeamento em fibra ótica.
Apesar da norma 568 ser internacional, ser dos Estados Unidos, ela é bastante utilizada também aqui no nosso país, no Brasil. Então, antes da versão B da norma 568, no ano de 2000, a Associação Brasileira de Normas Técnicas criou basicamente a tradução da norma EIA-TIA 568, que é então a norma 14.565, que é referente ao cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers aqui do Brasil. Mais tarde, essa norma ela foi substituída pela ABNT 14.565, mas na versão de 2007, por ter ficado desatualizada. Essa norma foi baseada na ISO EIC 11.801. Então agora vamos falar um pouco sobre os objetivos da norma, né? Da norma ENCE-TIA EIA 568. O seu primeiro objetivo, então, é implementar um padrão genérico de cabeamento de telecomunicações que irá suportar ambientes múltiplos e multifornecedores. O seu segundo objetivo é possibilitar o planejamento e a instalação de sistemas de cabeamento estruturado para os prédios comerciais. O seu terceiro objetivo, então, é estabelecer critérios técnicos e de desempenhos para várias comunicações de sistemas de cabeamento. E o seu quarto objetivo é habilitar o planejamento e a instalação de uma estrutura de cabeamento para edifícios comerciais durante sua fase de construção ou renovação, de forma que possa se expandir e ter menos interrupções depois de ocupada com menor custo. Falando então um pouco sobre as especificações então da norma ENCE-TIA 568, né? Os requisitos mínimos para cabeamento de telecomunicações dentro de um ambiente de escritório, né? Essa é a sua primeira especificação. A sua segunda especificação é a topologia e distâncias recomendadas, né? A sua terceira recomendação, então, é os meios de transmissão por parâmetros que determinam o desempenho. Outra especificação que a norma tem é a designação de conectores e pinos para garantir a interconectividade. Também tem a vida útil do sistema de cabeamento de telecomunicações como sendo a maior que 10 anos, né? E também a abrangência de 1 milhão de metros quadrados e até 50 mil usuários, distâncias entre prédios igual a 300 metros. Então, essa foi falando um pouco sobre a norma ENCE-TIA 568, né? Concluindo então, fazendo parte, né, da nossa P1. Quero agradecer aqui a todos os envolvidos, né, o pessoal do grupo que tanto se dedicou para entregar esse projeto, e também ao professor Fábio. Muito obrigado a todos e até logo.